Ações do ambiente, ativando ou desativando genes, mesologia. O que é epigenética? Como ela pode estar relacionada ao desenvolvimento infantil? Metilação. Metilação ocorre com a adição de grupos metila no DNA, para desempacotar, desenrolar o DNA. Enquanto a acetilação de estonas são nas proteínas de estonas. Fatores epigenéticos e o DNA formando os cromossomos dentro das células, formando a cromatina também. O que é epigenética? Epigenética é o estudo das alterações hereditárias da expressão gênica, genes ativos ou genes inativos. Não envolve alterações na sequência DNA subjacente. Uma mudança no fenótipo sem uma alteração no genótipo. Fenótipo é o que se vê fisicamente, corporalmente, somaticamente, e genótipo são os genes, que por sua vez afeta a maneira como as células leem os genes. A mudança epigenética é uma ocorrência natural regular, mas também pode ser influenciada por vários fatores: idade, ambiente, estilo de vida, nutrição, estado de doença, etc. Metabolismo. Genética, fatores epigenéticos, gene versus interações do meio, como atividade física, alimentação, álcool, droga, cigarro, e o tratamento individualizado preciso das pessoas, de doenças no caso. As modificações epigenéticas podem manifestar não somente quanto à maneira pela qual as células se diferenciam, terminalmente e terminam em células da pele, células hepáticas, células cerebrais, diferenciando em vários tipos de tecidos. Aqui do jornal de American College Cardiologist, Cardiologia americano, journal no caso é revista, né? O jornal é newspaper, lembrando. Fatores estressores, cigarro, dieta, fatores químicos contaminantes e estresse social. Homens e mulheres, exposição durante a vida, desde a gestação até a vida adulta, e aumento de risco de doença cardiovascular. Fatores estressores, cigarro, dieta, contaminantes químicos e estresse social. Risa Casa, American College Cardiology, 2019, 74. Lembrando que aqui estamos no programa na TV Sul, Filosofando, com Flávio Pereira. 13 de abril de 2020. Epigenética, natureza versus nutrição, nature versus nurture. Demetilação de genes, hipocampo, receptores glicocorticoides, e aqui a memória, glicocorticoides, lembrando que temos o cortisol, por exemplo. Os genes, metilação de genes e hipocampo. Ou alteração epigenética pode ter efeitos mais prejudiciais, que pode resultar em doenças como câncer, por exemplo. Pelo menos 3 sistemas, incluindo a metilação do DNA e a acetilação das estonas, são as proteínas ligadas ao DNA. Atualmente considera-se que modificação e silenciamento de genes associados a RNA não codificado, ncRNA. Lembrando que o RNA é o ácido ribonucleico, que está no citoplasma das células, enquanto o DNA está no núcleo e nas mitocôndrias. Inicia e sustenta alterações epigenéticas. Genoma humano, 25 mil pares de genes empacotados. Epigenética. Meio, temperatura, radiação, comida, drogas, nutrientes, procedimentos, produz efeitos imediatos que podem ser imprimidos a longo prazo. A mutação pode produzir genótipos ou raramente doenças genéticas. Mutação é troca de genes, enquanto a epigenética é o silenciamento de genes ou ativação de genes. Pesquisas novas em andamento estão continuamente descobrindo o papel da epigenética em uma variedade de distúrbios humanos e doenças fatais, inclusive estudos para propor cura através da epigenética, cura de doenças. Ali o cromossoma, a cromatina e desempacotamento, núcleo celular e citoplasma celular. A paisagem e a evolução da pesquisa epigenética é uma breve história.
O que começou com uma ampla pesquisa focada na combinação genética e biológica, desenvolvimento por cientistas respeitados, incluindo Conrad Waddington e Ernest Hadorn, em meados do século XX, evoluiu para o campo que atualmente chamamos de epigenética, além da genética, ou sobre a genética. O termo epigenética então foi criado em 1942 por Waddington, derivado da palavra grega epigênese, originalmente descrevia a influência dos processos genéticos no desenvolvimento. Durante os anos 90, houve um interesse renovado da assimilação genética. Isso levou à elucidação da base molecular das observações de Conrad Waddington, nas quais o estresse ambiental causou assimilação genética de certas características fenotípicas na mosca das flores, a Drosophila ou mosca da fruta. Drosophila melanogaster. Desde então, os esforços de pesquisa têm se concentrado em desvendar os mecanismos epigenéticos relacionados. Modificações epigenéticas, modificações do RNA, modificações no DNA, desoxinucleico, ribonucleico e modificações das histonas. Um meio emergente da biologia da regulação, DELAT e Science 2016. Revista Science, DELAT colaboradores, Science 2016. Atualmente, então, um estudo de 4 anos atrás apenas. A metilação do DNA é uma das modificações epigenéticas mais amplamente estudadas e bem características que remonta a estudos realizados por Griffith e Mahler em 1969, os quais sugeriram que a metilação do DNA, então a adição de grupos metil, pode ser importante na função da memória a longo prazo. Outras grandes modificações incluem remodelação da cromatina, modificações das histonas, acetilação, geralmente grupos acetil, e mecanismos de RNA não codificadores. O interesse renovado na epigenética levou a novas descobertas sobre a relação entre alterações epigenéticas e uma série de distúrbios, incluindo vários tipos de câncer, distúrbios associados a retardo mental, distúrbios imunes, distúrbios neuropsiquiátricos e distúrbios pediátricos. A representação da estrutura da cromatina, incluindo histonas e DNA, ficam disponíveis para marcas epigenéticas, então grupos metilas, ocasionando a abertura do DNA, e aqui as histonas. Epigenética e meio ambiente. Como o estilo de vida pode influenciar a mudança epigenética de uma geração para a próxima? Aqui vamos de 2000 até 2018. Número de publicações cresceu exponencialmente, mais de 3.000, mais de 5.000, em torno de 5.000 publicações nesses 18 anos, e bem mais agora se contar 2020, né? Só um momento. Epigenética e meio ambiente. Como o estilo de vida pode influenciar a mudança epigenética de uma geração para a próxima? O campo da epigenética está crescendo rapidamente. Com ele, a compreensão de que o ambiente e o estilo de vida individual também pode interagir diretamente com o genoma para influenciar a mudança epigenética. Essas mudanças podem se refletir em vários estágios da vida de uma pessoa e até nas gerações posteriores. Epigenética e ativação de genes. O aumento da saúde e da longevidade. Exercício, aumento do BDNF, fator neutrófilo, desenvolvimento do cérebro. Brain derivated, então fator relacionado ao desenvolvimento cerebral. Fatores nutricionais, restrição calórica, dieta mediterrânea, polifenóis, chá, por exemplo, chá verde. Mimetismo de moléculas, fatores transcriptacionais, RNA. Anti-inflamação, antioxidação e antimutação. Saúde emocional, religião, meditação e espiritualidade. E meio, ar limpo, água limpa, solo limpo e não fumo. Por exemplo, estudos epidemiológicos em humanos forneceram evidências de que fatores ambientais, pré-natais e pós-natais, antes do nascimento e pós-nascimento, influenciam o risco de adultos desenvolver várias doenças crônicas e distúrbios comportamentais, entre eles a esquizofrenia, por exemplo, e o transtorno depressivo bipolar. Então, estados psicológicos, interações sociais, medicina alternativa, drogas terapêuticas, microbioma a nível intestinal, que é considerado o segundo cérebro, exercício, status financeiro, abuso de drogas, cigarro, fatores químicos, álcool, drogas, exposição a doenças
e correlações diurnas e sazonais. Por exemplo, a depressão ligada a pouco sol lá no norte da Europa, por exemplo. Países mais perto do Círculo Ártico. Estudos demonstram que crianças nascidas durante o período de fome holandesa entre 1944 e 1945, época da Segunda Guerra, aumentaram as taxas de doenças cardíacas e obesidade coronárias após exposição materna à fome durante o início da gravidez, em comparação com aquelas não expostas à fome. Verificou-se que menos metilação DNA do gene do fator do crescimento semelhante à insulina 2, o IGF-2, um locus epigenético bem caracterizado, está associado a essa exposição. Então, micróbios, fazendas, probióticos, poluição do ar, cigarro, ácido fólico, B9, óleo de peixe, estresse, obesidade e animais, pets. Modificação epigenética de DNA, modificação das estonas, metilação DNA, estona geralmente acetilação, mas tem outras alterações, microRNA. Verificou-se que menos metilação DNA do gene... Tá, isso aqui já foi falado. Ciclo do folato e esquizofrenia. Esse foi o trabalho pessoal que eu fiz, claro que em ratos, né? Mas também tem pesquisa com seres humanos também. O folato B9, das folhas verdes escuras, junto com a B12, vitamina C e outras substâncias, ajuda a prevenir o desenvolvimento da esquizofrenia e da depressão e da demência também. Então, da mesma forma, adultos que foram expostos pré-natal a condições de fome também foram relatados como tendo uma incidência significativa maior de esquizofrenia. Então, mitocôndria, vegetais verdes escuros, folato, B12, betaína, colina e metionina, metionina ciclo e folato ciclo, S-adenosylmetionina, SAMe, dá para medir no laboratório, acetilação de estonas, modificações de estonas e metilação de DNA, e microRNAs. A pesquisa também mostrou que a exposição de uma mãe à poluição pode afetar a suscetibilidade à asma de seu filho e sua ingestão de vitamina D pode alterar a metilação do DNA, influenciando o funcionamento da placenta. Vida adulta, o ócito, célula espermática, fertilização, zigoto, células, desenvolvimento do embrião, nenê, até chegar à fase adulta. Fenótipo, efeitos fenótipos, recém-nascidos, gestação segura, desenvolvimento normal. Gestação com problemas, aumento do risco de doenças metabólicas, anormalidade de crescimento, alteração de fertilidade, diabetes tipo 2, câncer, desordens neurais. Fenótipo, efeitos da epigenética e modulação. Estilo de vida saudável, prolongamento do envelhecimento e menos doenças de risco. E enquanto com um estilo de vida não tão saudável, aceleração da idade, envelhece mais cedo, alto risco de doenças autoimunes, infertilidade e câncer. Fatores afetando a transgeracional, de uma geração para outra. Fatores de reprogramação epigenética. Gametas, zigoto, metilação, padrões de DNA e metilação de acestonas, RNA pobre no espermatozoide, transmissão através de vesículas extracelulares. E fatores afetando a epigênese, programa epigenético, regimes dietéticos, estresse, status nutricional, exposição a toxinas, metais, solventes, polissulfactante, dioxinas, tabaco e por aí vai. Agrotóxicos e tratamentos farmacológicos. Obesidade. Isso não para com a mãe. Estudos adicionais apoiam que o pai também tem uma mão na saúde e nas marcas epigenéticas do filho. O condicionamento mental de uma criança pode ser influenciado epigeneticamente pela dieta do pai, não só da mãe. Então ali o pai obeso e o pai não obeso. A doença, fenótipo normal, fenótipo do obeso. A dieta saudável, dieta mediterrânea, por exemplo, e a dieta rica em gorduras, ácidos graxos e açúcares. Como o estilo de vida pode afetar a epigenética e a saúde dos individuais? Embora nossas marcas epigenéticas sejam mais estáveis durante a vida adulta, elas ainda são consideradas dinâmicas e modificáveis pelas escolhas do estilo de vida e pela influência ambiental. Disfunção da placenta. Nutrição materna. Estresse oxidativo. Níveis elevados de espécies reativas de oxigênio. Por exemplo, H2O2, água oxigenada, íon hidroxila, OH negativo. Exposição tóxica,
oxigênio singlet, infecções severas e metabolismo materno, imprimindo os genes parentais. Então, programação epigenética perinatal. Estacionando mais aparentes que efeitos epigenéticos ocorrem não apenas no útero, mas ao longo de toda a vida humana. As alterações epigenéticas podem ser revertidas. Dieta, cigarro, radiação ionizante e álcool. Anormalidades da contagem de espermatozoides, fertilização, problemas de fertilização, embrião, nasce criança neonato e adulto. Existem inúmeros exemplos de epigenética que mostram como diferentes escolhas do estilo de vida e exposições ambientais podem alterar marcas, DNA e desempenhar um papel na determinação dos resultados da saúde, para melhor ou para pior. O ambiente está sendo investigado com uma poderosa influência dos marcadores epigenéticos e na suscetibilidade à doença, tendência para a doença. A poluição tornou-se um foco significativo nesta área de pesquisa, pois cientistas estão descobrindo que a poluição do ar pode alterar as marcas de metila no DNA e aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Curiosamente, a vitamina B, todas elas, principalmente B9, B12 e B6, pode proteger contra os efeitos epigenéticos prejudiciais da poluição e pode combater os efeitos nocivos que uma determinada matéria tem sobre o corpo. Lembrando que elas evitam problemas, por exemplo, como anemia. Também foi demonstrado que a dieta modifica marcadores epigenéticos de maneira significativa. O campo da nutriepigenômica explora como os alimentos e a epigenética trabalham juntos para influenciar a saúde e bem-estar. Criança saudável, televisão, escola, criança moderadamente obesa, até chegar à criança obesa propriamente dita. Por exemplo, o estudo descobriu que uma dieta rica em gorduras e com pouco carboidrato poderia abrir a cromatina e melhorar a capacidade mental por meio de inibidores da HDAC, através da metilação do DNA. Outros estudos descobriram que certos compostos presentes nos alimentos consumimos poderiam proteger novamente o câncer, ajudando as marcas de metila nos oncogenes ou genes supressores de tumores. Então, tem oncogenes que são produtores de tumor, e tem os supressores de tumor. Por fim, uma dieta epigenética pode guiar as pessoas em direção ao regime alimentar ideal, pois estudos científicos revelam os mecanismos subjacentes e o impacto que diferentes alimentos têm no epigenoma e na saúde. Os pesquisadores descobriram que uma dieta cetogênica, então rica em corpos cetônicos, consumindo grandes quantidades de gordura, proteína adequada e baixos carboidratos, aumentam o agente epigenético produzido naturalmente pelo organismo. Aplicações clínicas de doenças epigenéticas. Um acúmulo de erros genéticos e epigenéticos pode transformar uma célula normal em uma célula tumoral invasiva ou metastática. Câncer, que é a célula invasiva. O câncer foi a primeira doença humana a ser ligada à epigenética. Estudos realizados por Feinberg e Vogelstein em 1983, usando tecidos primários de tumores humanos, descobriram os genes das células cancerígenas coloretais, então o final do intestino lá, colo e reto, eram substancialmente hipometilados, poucas metilas, em comparação com os tecidos normais. Lembrando que metila é CH3. A hipometilação do DNA pode ativar oncogenes, genes promotores de tumores, iniciar a instabilidade cromossômica, enquanto a hipermetilação do DNA inicia o silenciamento de genes supressores de tumores. O excesso de metila, grupos metila, silencia genes supressores de tumor. Então, metilação demais também não é bom. Um acúmulo de erros genéticos e epigenéticos pode transformar a célula normal em uma célula tumoral invasiva ou metastática. Seria uma das explicações para o câncer. Além disso, os padrões de metilação do DNA pode causar, por exemplo, existe uma relação direta da dieta rica em gordura com câncer de mama, por exemplo. Entraria nesse caso aqui. Expressão normal de genes associados ao câncer. A mesma coisa o cigarro e o álcool. Padrões globais de modificação de estonas também se relacionam com cânceres como próstata, mama e pâncreas. Posteriormente, pâncreas entra fatores dietéticos também. Alterações epigenéticas podem ser usadas como biomarcadores para o diagnóstico molecular do câncer precoce. Uma das propostas é essa, usar como biomarcadores. Transtornos por retardo mental. Alterações epigenéticas também estão ligadas a vários distúrbios que resultam em deficiências intelectuais, como a síndrome ATRX,
síndrome do X frágil, síndrome de Rett, convulsões em crianças, Beckwith-Wiedemann, BWS, Prader-Willi, que é aquela criança que come, um obeso que não consegue controlar, um excesso de estímulo hipotalâmico também, e Angelman. Por exemplo, distúrbios de impressão, a síndrome de Prader-Willi e a síndrome de Angelman exibem um fenótipo anormal, como resultado da ausência da cópia paterna ou materna de um gene, respectivamente. Aqui poderíamos começar a falar de terapia gênica também. Engenharia genética. Se tratando de um gene só, seria teoricamente mais fácil corrigi-lo. Nesses distúrbios de impressão, há uma exclusão genética do cromossoma 15 na maioria dos pacientes. O mesmo gene no cromossoma correspondente não pode compensar a exclusão porque foi desativado por metilação, uma modificação epigenética. As deleções genéticas herdadas do pai resultam assim de Prader-Willi, aquele que é obeso, a criança obesa, come compulsivamente. E as herdadas da mãe, assim de Angelman. A imunidade e distúrbios relacionados. Existem várias evidências mostrando que a perda do controle epigenético sobre processos imunes complexos contribui para a doença autoimune, quando o organismo começa a atacar ele mesmo. Por exemplo, tireoidite autoimune, diabetes tipo 1 são doenças autoimunes. A metilação normal do DNA foi observada em pacientes com lúpus, então lúpus eritematossistêmico, lúpus e artrite reumatoide são doenças autoimunes. As células T exibem atividade diminuída de DNA metiltransferase e DNA hipometilado, com pouca metilação. DNA metiltransferase é aquela DMT. A desregulação dessa via aparentemente leva à superexpressão de genes sensíveis à metilação como fator associado à função leucocitária, LFA1, que causa autoimunidade semelhante ao lúpus. Tem algumas substâncias, alguns fármacos também podem levar ao lúpus. Curiosamente, a expressão do LFA1 também é necessária para o desenvolvimento da artrite, o que aumenta a possibilidade que os padrões alterados da metilação do DNA possam contribuir para outras doenças que exibem autoimunidade idiopática. Então, quando é termo idiopática, é de si mesmo, ídio é seu mesmo. A pesquisa epigenética também mostrou que a metilação específica do DNA e assinaturas de transcriptoma na artrite reumatoide, AR, o que pode ajudar a explicar por que algumas terapias direcionadas para a artrite podem aliviar a dor nos joelhos, mas não nos quadris. Distúrbios neuropsiquiátricos. Os erros epigenéticos também desempenham papel na causa de complexos distúrbios psiquiátricos, autísticos e neurodegenerativos em adultos. Então, por exemplo, a esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, autismo, retardo mental. Vários relatos de esquizofrenia e transtornos do humor, a rearranjo de DNA que inclui DNMT genes, DNA metiltransferases genes. DMT1 é seletivamente superexpressado em interneurônios alérgicos ao ácido gama-aminobutírico, uma substância que é inibidora a nível cerebral, cérebros esquizofrênicos, enquanto a hipermetilação demonstrou reprimir a expressão de reelina, uma proteína necessária para a neurotransmissão normal, formação de memória e plasticidade sinapse, que estão prejudicadas no esquizofrênico. Lembrando que a esquizofrenia é mente dividida, uma psicose severa, seja paranoide, seja de outro tipo, mas o termo é mente dividida, mente fendida. O tecido cerebral de pacientes com esquizofrenia e pacientes com doença bipolar, doença afetiva bipolar e psicose. Loucura em geral. Existe a loucura mangânica, loucuras por metais pesados, loucuras de ordem orgânica também. Loucura ligada, por exemplo, a doença de Alzheimer, a demência. Um papel para metilação aberrante mediada por níveis de folato foi sugerido como fator da doença de Alzheimer. Também algumas evidências preliminares apoiam um modelo que incorpora contribuições genéticas e epigenéticas na causa do autismo. Ali temos sinais de autismo. Ali ficou pequeno, mas é um quadro que mostra características do autismo. A criança que brinca sozinha, fica fazendo circo, dificuldade de relações sociais. Característica do autismo: não gosto de lavar ou cortar cabelos, a luz me incomoda, fico assustado quando ouço muitas pessoas falando, gosto de comer sempre as mesmas comidas, arranco os botões das roupas, pareço não sentir dor, parece que não, mas eu gosto de carinho, não controlo bem minhas funções motoras, gosto de andar nas pontas dos pés e caio muito, mamãe me calça, mas eu prefiro
estar com os pés descalços, não sendo com as pernas em W, tenho dificuldades para me vestir só, sou muito apegado em meus brinquedos, principalmente bolas, seleciono meu alimento, seleciono comida, pessoas e objetos pelo cheiro, ruídos e sons fortes me incomodam, dificuldade para concentração. São características do autismo. O autismo tem sido associado à região do cromossomo 15, responsável pela síndrome de Prader-Willi e pela síndrome de Angelman. Então são doenças correlatas. Então ali é aquele outro mesmo quadro lá. Síndromes pediátricas. Além das alterações epigenéticas, foram identificadas mutações específicas que afetam os componentes da via epigenética, responsáveis por várias síndromes, DNMT, 3B, na síndrome de SIF, imunodeficiência, instabilidade centromérica e anormalidades faciais. Então F de facial, I de centromérica, I de instabilidade e I de imunodeficiência, I de centromérica. E a MECP2, na síndrome de Rett, que tem convulsões em crianças. Autismo, comportamento de alerta no bebê. 6 meses. Não responde com sorriso ou expressão de felicidade. 9 meses. Não imita expressões faciais, sons ou expressões faciais. 12 meses. Não gesticula. Não gesticula, ali não deu para entender. 24 meses. Dificuldade com palavras e assim de reta, ali o CID-11, anormalidade de desenvolvimento e convulsões. Síndrome de Treacher-Collins, anomalias faciais. Então, nariz curto, um olho diferente também. Síndrome de Treacher-Collins, parece aqueles indivíduos de Senhor dos Anéis, de ATRX, na síndrome de ATRX, síndrome de atalassemia e retardo mental, ligado ao X, e DNA na distrofia muscular face escapulomeral. Na síndrome de Rett, por exemplo, a MCP2 modifica uma proteína e se liga ao DNA metilado. Mutações dessa proteína causam padrões anormais de expressão gênica no primeiro ano de vida. As meninas com síndrome de Rett apresentam crescimento cerebral reduzido, perda de marcos de desenvolvimento e deficiências mentais profundas. Da mesma forma, a síndrome de ATRX também inclui deficiências graves de desenvolvimento devido à perda da ATRX, proteína envolvida na manutenção do estado inativo e condensado DNA. Junto a essa constelação de síndromes clínicas pediátricas associada a alterações do gene, regiões cromossômicas, necessário desenvolvimento neurológico e fisiológico adequado. O aumento do conhecimento da epigenética, combinado com o surgimento de tecnologias como a edição de genes CRISPR, Cas9, Cas9, e o sequenciamento da próxima geração nos últimos anos permite entender melhor a interação entre mudança epigenética, regulação de genes, doenças humanas, levará ao desenvolvimento de novas abordagens para diagnóstico molecular, tratamento direcionados em todo o espectro clínico. Então nós temos aqui metabolismo, NAD, lembrando que a niacina, a B5, né, adenina de nucleotídeo, a DNMT, a RAT, que é a transcriptase da acetilase, o SAM, essa adenosine, o meio ambiente, desde alimentação, atividade física, poluentes e tudo mais, doenças cardíacas, diabetes, doenças raras, síndrome metabólica, câncer, doença, e em relação com a glicose também. Então é um quadro bem interessante. Modificação das histonas, então acetilação de histonas e a metilação do DNA, grupos metil, CH3. Carnitina, aqui dá para passar mitocôndria, membrana, vertentes do metabolismo, catabolismo, NAD, FAD, FAD é flavina adenucleotídeo, FAD é a B2 e NAD é a B5, por isso que o complexo B é para a produção da energia. Fisiopatologia, variação genética, biodissimilaridade, passando pelo fígado, síndrome metabólica, aumento do colesterol, aterosclerose, a obesidade, a pressão alta e o diabetes. Riley, MP, Hader, DJ, síndrome metabólica.
Os efeitos epigenéticos ocorrem não apenas no útero, mas ao longo de toda a vida, e as alterações epigenéticas podem ser revertidas. Seria isso então. Boa noite a todos.